O encontro do G20 é sempre muito pomposo, gasta-se muito dinheiro, é um grande, enorme, imenso festival. Às vezes, há coisas relevantes sendo discutidas, mas a capacidade de produzir alguma mudança real no mundo, na situação econômica, ambiental, social, na eliminação de conflitos, tudo isso desaparece, dada a irrelevância em que o G20 mergulhou por causa das mudanças que ocorreram na situação mundial. Quando o G20 apareceu, em 1999, foi uma espécie de tentativa de estabelecer um grande grupo capaz de enfrentar a crise que começou na Ásia, uma crise econômica séria, e como havia, em razão da internacionalização da economia, havia o contágio, essa crise tornava-se rapidamente uma crise mundial, decidiram formar um grupo de países, levando em conta poderio econômico, fundaram o G20, mas até 2008, as reuniões do G20 eram reuniões de ministros das finanças, ou economia, ou fazenda, como cada país chama. Só com a crise de 2008, a crise do supercrédito, a crise do dinheiro sem lastro, do crédito e do consumo sem produção correspondente de riqueza, aquela gigantesca bolha que teria de estourar em algum momento, estourou em 2008, decidiram então que aquela crise era mais séria e que o G20 deveria se tornar um fórum com chefes de governo. Em alguns casos, o chefe de governo é também chefe de Estado, como o caso do Brasil, dos Estados Unidos, do Chile, da Argentina, enfim. Mas o fato é que, naquele momento, primeira década deste século, e desde o final do século passado, desde que surgiu o G20 em 99, foram ali anos de relações amistosas, pelo menos aparentemente amistosas. Quando o G20 surge, é o ocaso do governo de Boris Yeltsin e o início da ascensão de Vladimir Putin. Mas a Rússia ainda acreditava na ideia de uma relação pós-soviética, uma relação amistosa, realmente amistosa, verdadeiramente fundada na colaboração mútua entre a Rússia e o Ocidente. No entanto, a OTAN, mostrando que era mentira a promessa de seguidos presidentes dos Estados Unidos, desde Bush pai, a OTAN foi se deslocando para o leste. Foram 7 grandes movimentos em direção ao leste. E a clara meta, o claro objetivo de cercar territorial e militarmente a Rússia. E já no início do governo Obama, em 2009, uma ideia que ganhava corpo no governo Bush filho, ela passa a ser realizada sem assombro. A ideia de tornar a Ucrânia o foco da desestabilização que poderia levar lá na frente, ao fim, ao grande objetivo de fragmentar a gigantesca Rússia
em vários países. E parte do território russo com riquezas imensas em petróleo, em minerais, ouro, especificamente, muito petróleo, muito gás. Essa era a ideia. E, claro, fragilizar definitivamente uma superpotência nuclear. Se ela é fragilizada econômica, política e até territorialmente, é claro que o seu poderio militar se fragilizaria também. Ao mesmo tempo, a China, com Jiang Zemin, com Hu Jintao, era um país sorridente para o Ocidente e disposto a aproveitar a globalização como a fonte da grande mudança, a fonte do enriquecimento da China, o início do processo que levaria a China a ser, se não a maior, uma das 2, 3 maiores economias do mundo. É a segunda e pode se tornar a primeira. Isso vai depender, claro, de N acontecimentos, inclusive acontecimentos que nada têm a ver com a economia diretamente. Mas a China percebe que nos Estados Unidos cresce um sentimento de irritação com a prosperidade chinesa, com o enriquecimento chinês e com a competição chinesa. E surgem, dentro do capital internacional, 2 grandes movimentos. Aquele que defende a manutenção do modelo globalizante. E aqui há, inclusive, uma ideia, nós citamos outro dia o David Ricardo, né, que formulou a teoria do valor-trabalho, um economista brilhante, posterior ao Adam Smith, anterior ao Marx. O David Ricardo defendia a ideia de que os países deveriam produzir aquilo que de fato tinham capacidade para isso. Devem produzir o que conseguem produzir bem. Devem produzir, considerando custo, qualidade do produto e infraestrutura, aquilo que torna aquele país competitivo. E que os países deveriam formar uma grande aliança para que certos países produzissem certas mercadorias de interesse global. Outros países produziriam outro tipo de mercadoria de interesse global. E, claro, com avanços que o David Ricardo nem imaginava, a tecnologia, inclusive no setor de transportes, a tecnologia na produção, a circulação de dinheiro sem lastro, sem necessidade de qualquer padrão, seja prata, seja ouro. Tanto que hoje há muito mais dinheiro circulando do que riqueza produzida. O PIB global é inferior ao que circula de moeda no mundo. Moedas materializadas ou virtuais. Então, essa ideia rege aqueles que ainda defendem a globalização. E o Partido Democrata, ou a ala chamada de democrata do unipartido, defende essa linha. E há um outro grupo dentro do capital financeiro que entende que os Estados Unidos e o grande capital nos Estados Unidos está se enfraquecendo com o crescimento gigantesco da dívida interna, com a decisão da China de, aos poucos, até para não provocar uma desvalorização dos seus ativos, mas a China, aos poucos, vai substituindo seus ativos em dólar, seus títulos do Tesouro Americano,
por ouro e por algumas outras moedas, mas principalmente ouro. A China passou a fazer o que a Rússia do Putin já vinha fazendo: transformar seus ativos em dólar ou migrar esses ativos, esse investimento, para ouro, ficando livre das sanções econômicas e políticas que os Estados Unidos impõem exatamente pela hegemonia do dólar. Vejam o caso da Rússia. Eram 300 bilhões de dólares roubados pelos Estados Unidos e pela União Europeia. Roubados da Rússia. E outros 300 bilhões só não foram roubados porque estavam convertidos em ouro, reservas em ouro. E agora faz a reserva e deixa lá. Então, esse capital percebeu que a globalização, da maneira como estava concebida, naquele padrão idealizado brilhantemente do ponto de vista intelectual pelo David Ricardo, havia se tornado um problema para o grande capital nos Estados Unidos. E era hora de associar liberdade absoluta do capital financeiro com política nacionalista, inclusive com ingredientes de protecionismo. Essa ideia tem como portador político Donald Trump. E o G20 viu suas reuniões se tornarem cada vez mais irrelevantes na medida em que há, de novo, dois grandes blocos no mundo. Aquela aparente harmonia da segunda metade dos anos 90 do século XX e da primeira década do século XXI desapareceu. Há hoje tensão, tambores de guerra, uma tensão crescente em todos os campos, tecnológico, espacial, econômico, comercial e militar, entre China e Estados Unidos. Há o movimento do BRICS para a desdolarização das relações comerciais e financeiras. E isso é, para o Trump, dito por ele, apavorante para os Estados Unidos. Então, nesse clima, assim como o Conselho de Segurança da ONU foi paralisado por essa crise, o Conselho de Segurança da ONU está paralisado. Exatamente porque há dois blocos, ambos com poder de veto. E o G20 paralisou-se também. Só que ele não perde a pompa. Ele está agonizando. Mas a aparência é de que tudo está bem, tudo vai bem, tudo está ótimo. Vamos avançar. E o Brasil, ao assumir a presidência do G20, estabeleceu metas, como fazem todos os países. Ano que vem será a vez da África do Sul. Então o Brasil estabeleceu combate à fome, legislação ambiental, inclusive com a realização das promessas dos países ricos de indenizarem os países pobres e de financiarem a conversão de energia suja para energia limpa. E claro que são dois conceitos idealizados. Qualquer produção de energia produz mudança climática, mudança atmosférica e sujeira ambiental. Qualquer. Até a mais limpa delas, a energia solar ou a energia nuclear, pelos seus restos, né? E energia eólica. Tudo tem algum efeito. Você não produz energia para tocar o mundo, deixando ao mesmo tempo intocado este mundo. Não há essa possibilidade. E o Brasil também passou a defender a ideia de uma tributação dos super ricos
É uma ideia de um economista francês que é bancado por essas fundações suspeitíssimas, né? Como Fundação do Jorge Soros, Fundação Ford. E que, na verdade, fazem parte da plutocracia. Mas têm suas próprias ideias e seus próprios conceitos sobre o caminho adequado. E muitas vezes capturam a esquerda, reduzindo a esquerda a defensora de ideias, conceitos que essas próprias fundações fabricam. A ideia de taxar os super ricos não tem nada de problemático ou de conceitualmente errado. Conceitualmente. O problema é ela ser apresentada, inclusive pelo Fernando Haddad, como solução. Como o sistema oferecendo os próprios remédios para as próprias feridas. Corrigindo-se. Quando, na verdade, essas produções, como fome, como desequilíbrio ambiental, são inerentes à miséria, à pobreza extrema. São inerentes a esse sistema. Não serão resolvidas por esse sistema. Então, essa é mais uma ilusãozinha que é imediatamente aplaudida, soa bem aos ouvidos, mas é nada como solução. E mais, não é realizável. Até porque não se realiza política restritiva ambiental global sem que os Estados Unidos concordem. Ou sem que a China concorde. E os Estados Unidos não farão isso. E quanto à tributação, 2%. Estamos falando aí de 200 a 250 bilhões de dólares. Você converte para reais, você está falando de trilhões de reais. É muito dinheiro. Só que o Trump já disse, em relação à questão ambiental, que assim como a palavra que ele acha mais bonita no dicionário é tarifa, aportuguesando aqui o que disse o Trump, o verbo de que ele mais gosta é perfurar. Petróleo, petróleo, gás, petróleo, petróleo. Suspensão e supressão de restrições. Companhias petrolíferas, fiquem à vontade no mar e no Alasca. Não se deixem deter. O Estado vai remover as restrições. É claro que as companhias fazem contas. Bom, também não podemos produzir excessivamente, senão o preço despenca. Até porque, se associarmos superprodução com medidas tarifárias do Trump que podem afetar em até 1 ponto percentual o crescimento da China, isso vai significar menos demanda chinesa por petróleo. Se a China, compradora essencial, reduz sua compra de petróleo e nós começamos a superproduzir petróleo, o preço do barril vai despencar. Haverá uma oferta muito maior do que a demanda. A compensação seria tentar tirar da Rússia e da Arábia Saudita o controle sobre o volume de produção e, portanto, sobre os preços. Não é? Mas o Trump não assinará, não realizará, não cumprirá qualquer dessas duas metas.
e até a promessa do Banco Mundial de liberar 25 bilhões, especificamente para o combate à fome, prioritariamente na África, dependerá do Trump. Por quê? Qual o mecanismo do Banco Mundial de decisão? $1, um voto. $1, um voto. Você quer ter voto? Coloque mais dólares. Qual é o principal responsável pelos aportes? Os Estados Unidos. Isso é variável ao longo do tempo, no curso do tempo, mas os Estados Unidos, em alguns momentos, chegam a ter 80% dos votos do Banco Mundial. Porque é $1, um voto. E o Trump não está aqui. Está o Biden. Mas convenhamos, seria bem melhor se o Biden tivesse desembarcado no Brasil em tom de despedida, afável, sendo claro, olha, não é mais comigo, só tenho mais aí 60 dias na presidência. Não. O governo acelerado, criminoso de Joe Biden quer se encerrar aprofundando o seu crime. Quer tornar a guerra na Ucrânia irreversível. Quer que a guerra ultrapasse o ponto de retorno e se torne irreversível. Que não haja possibilidade de negociação, de cessar fogo. E foi incentivado pela União Europeia. Então não adianta dar abraço no Macron. Pô, o Macron é um cara legal. Senhora van der Leyen, eis o tapete vermelho. Bem espesso. Essa gente tem de ser tratada com a verdade, com a sinceridade. Vocês estão cometendo um crime. Vocês estão mergulhando o povo ucraniano numa devastação que durante décadas irá perdurar. Eles não conseguirão emergir durante décadas. Vocês estão produzindo uma situação que pode, sim, levar a uma guerra nuclear. E aí o Biden, um dia depois de, segundo o New York Times, mas não houve desmentido do governo dos Estados Unidos, autorizar a Ucrânia a usar mísseis de profundidade, não seria correto falar de longo alcance, porque o míssil de longo alcance é míssil estratégico. Né? É para sair da Rússia, atingir os Estados Unidos e vice-versa. Mas mísseis de profundidade. Então, cresce a possibilidade de o Putin decretar que está em guerra com a OTAN e não mais com a Ucrânia apenas. O que já é uma realidade dada, porém, ali nas bordas, pode se tornar o ponto essencial. E esse ponto essencial pode levar ao uso de armas nucleares. Essa é a despedida do Biden, de Antony Blinken. Com relação a Israel, nada mudará. Então, o que é o G20? O que Lavrov, que representa a Rússia como chanceler, e Biden podem conversar? O que há para ser tratado? Xi Jinping, que sabe que está lidando com um presidente em fim de mandato,
e sabe que o que importa é o que será feito por Trump, olha para a delegação dos Estados Unidos e vê o quê? Aqueles que querem a destruição da economia chinesa. Como é que o G20 vai funcionar? Então o G20 é legal para os hotéis terem receita máxima, restaurantes, lanchonetes no Rio de Janeiro. Isso é muito bom, isso é uma grande ideia. O movimento é grande com gente com muito dinheiro para gastar, até porque não é dinheiro do bolso de cada um deles. Mas é legal também a possibilidade de negociações bilaterais. Xi Jinping foi a Lima, inaugurou, junto com a Boluarte, o que mostra, inclusive, a quase indiferença da China a questões ideológicas. A China, que não se levantou para defender o Pedro Castilho, e negocia com essa golpista da Boluarte. Ou seja, para a China é indiferente. O que interessa é construir o porto. Construir um porto imenso, gigantesco, que estão chamando aí de mega porto. E para o Brasil, e amanhã o Xi Jinping vai a Brasília, o encontro dele com o Lula não será no Rio, deverá ser em Brasília. Ele pode até dizer, olha, vocês precisam agora chegar a esse porto. O Brasil não está no Pacífico. Que tal uma ferrovia? Aquilo que vocês discutem há 30 anos, vamos colocar em prática? Vamos construir essa ferrovia? Do norte do Brasil, até saindo do centro-oeste brasileiro, passando pelo norte, uma outra linha saindo do nordeste e depois uma linha comum levando até Lima. Mas eu quero saber, dirá Xi Jinping, o Brasil estará ou não estará na Rota da Seda? Aí o Brasil quer falar em sinergia. Isso é uma balela. Está ou não está, amigão? Não, não estamos. Queremos manter essa ótima relação comercial, mas sem formalizar a adesão do Brasil à Rota da Seda. Perfeito. Ou, sim, interessa ao Brasil aderir à Rota da Seda. Mas diga! Decidiu o quê? Ou não resolveu ainda? Então, os encontros bilaterais, houve inclusive um Biden-Xi Jinping, mas que foi ameno porque o Biden não é mais o cara que vai definir a política dos Estados Unidos para a China. Só que ele tornou tudo muito tenso com o que foi anunciado ontem, por intermédio de um jornal nos Estados Unidos. O clima ficou muito pesado, porque todo mundo sabe o que está em jogo. Mas o G20 em si está paralisado. Os anúncios serão grandiloquentes. Vamos combater a fome, vamos combater a crise climática, vamos combater os problemas ambientais, vamos taxar os super ricos. Mas todo mundo sabe que não acontecerá nada de relevante. Relevante, transformador, nada, absolutamente nada. Então, o G20 custa muito dinheiro, tem momentos divertidos, mas virou um imenso nada, Ronald Gimenez.